Deus levanta aqui o profeta Joel em um tempo de crise, em um tempo difícil, e Deus traz através do profeta o que deveria ser feito para que a situação mudasse. Os tempos mudam, mas as situações se repetem. Todos encontraram? Joel capítulo 2, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Somente até aqui. A situação nos dias de Joel era caótica. A crise afetava a todos. Era uma crise severa, era um tempo difícil. Mas Deus usou o profeta para dar a direção. Tinha que se converter ao Senhor de todo o coração. Tinha que buscar o Todo-Poderoso. Tinha que colocar a presença dEle em primeiro lugar. Tinha que estar com o coração dilatado na presença do Senhor. Deus usa o profeta para dizer: se assim fizer, haverá abundância, haverá derramamento do Espírito Santo, haverá paz, haverá alegria, haverá provisão e mantimento. Os nossos dias também são difíceis. E o mesmo reavivamento profetizado nos dias de Joel, Deus tem poder para realizar nos nossos dias. Eu pergunto, você crê nisso? Crê também que o Senhor vai falar conosco? Então coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza. Se assente, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí caneta e papel, tome nota de tudo que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. O profeta Joel vive há cerca de 9 séculos antes de Cristo, por volta do ano 800 e pouco. E no tempo dele, amados, o povo foi pouco a pouco esfriando na fé. Pouco a pouco foi se afastando. Deus havia feito uma aliança há séculos atrás com Abraão, e essa aliança dependia da fidelidade de Abraão. Deus é fiel. A Escritura deixa claro, Deus não nega a si mesmo, Ele é fiel. Agora, Abraão tinha que ser fiel e foi fiel ao Senhor, e a descendência dele, o próprio Deus dá testemunho de Abraão, que ele ensinaria a sua descendência a agir com retidão, com justiça, com fidelidade diante de Deus. Vem então, séculos mais tarde, Moisés, traz a palavra, traz a lei. Em Deuteronômio 28, Deus deixa claro que se o povo ouvisse e obedecesse, praticasse a palavra do Senhor, Deus iria trazer bênção sem medida, bênção em todas as áreas da vida. Mas Deus também deixa claro, se houvesse a rebeldia, a desobediência, a infidelidade, viria as consequências. Deuteronômio 28, do versículo 15 até o final do capítulo, traz as consequências da desobediência. E nós vamos ver no decorrer da história bíblica, no decorrer do povo de Deus, diversos reavivamentos, diversos períodos de apostasia. Por exemplo, no tempo do rei Davi, é um homem de Deus, temente a Deus, que busca o Senhor, que se derrama na presença de Deus, e o povo assim também busca, e o povo adora, e o povo clama, e a glória de Deus vem. Davi traz a arca, coloca numa tenda no pátio de Jerusalém, o povo todo à volta, ele estabelece os sacerdotes, os ministros, os levitas, a glória de Deus desce. Depois é inaugurado o templo, a glória de Deus vem, e vemos isso. Agora vem outros períodos de apostasia, não é? Por exemplo, no período do rei Josafá, foi um período de júbilo, de glória, de intervenção divina, da bênção de Deus. No período do rei Acás,
O rei se afasta de Deus, o rei cai na idolatria, o rei serve a outros deuses, o povo segue o mesmo caminho, o rei pega os utensílios do templo, leva aos deuses da Síria, o povo se afasta de Deus, o povo cai em escassez, em apostasia, se afasta de Deus. Vem o Ezequias, homem de Deus, faz uma aliança com Deus, pega um reino falido, quebrado em todos os sentidos, mas confessa o pecado. Diz ao povo, façamos uma aliança com o Senhor. Nossos pais pecaram, olha a consequência, a tragédia, a miséria, a desgraça, a assolação. Vamos fazer uma aliança com Deus. Vamos servi-lo de todo o coração. E ele faz aliança, e o povo também, e consagra o templo mais uma vez, restabelece o culto, colocam Deus em primeiro lugar. Deus traz paz, Deus traz alegria, Deus prospera. E assim vai. Se você ler o livro dos reis e das crônicas, essa vai ser a toada da história. Um rei busca, o povo busca. Um rei serve, o povo serve. O outro se afasta, o povo se afasta. No tempo de Joel, o povo havia se afastado de Deus. No tempo de Joel, o povo foi esfriando pouco a pouco. Foi pouco a pouco parando de orar. Foi pouco a pouco cedendo o pecado. Foi pouco a pouco se afastando de Deus. Foi pouco a pouco dando mais prioridade às coisas da terra do que às coisas do céu. Foi pouco a pouco esquecendo que é do Senhor, do Todo-Poderoso, que vem a bênção, que vem a provisão. Foi colocando as coisas da terra em primeiro lugar. Foi cedendo ao pecado. Como consequência, Joel capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz aqui o texto. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Despertai ébrios e chorai. Gemei todos os que bebei vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, tem queixadas de um leão velho. Vamos entender aqui o panorama. Primeiro, no versículo 4, quem manda aqui esses gafanhotos não é o diabo, não é o inimigo, é Deus. Está escrito lá em Deuteronômio 28 que Deus enviaria. Lá no capítulo 2, versículo 25, o Senhor deixa claro: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, devorador, destruidor, o meu grande exército que enviei contra vós. O povo se afasta de Deus. Deus então permite que venham todos esses insetos para que o povo entendesse, tem que se voltar a Deus. O povo se afastou. O versículo 5, o texto deixa claro que o povo se deu à bebida. Despertai ébrios. Quem é o ébrio? É o bêbado, é o embriagado. A prioridade era as coisas da terra. Se afastaram do Senhor. Chorai e gemei, chorai de arrependimento, se lamentando. Além da crise, uma nação, versículo 6, o inimigo havia se levantado. Aqui está se falando da Síria, que já tinha dominado o reino do norte, Israel, e vinha contra Judá. Joel profetiza, não é, no reino do sul, de Judá, de Jerusalém. Então, além de vir a devastação, o inimigo se levanta. E a devastação era terrível. Joel capítulo 1, versículo 10 diz assim: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. A crise era devastadora. Olha o versículo 17. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Então vamos entender, o gafanhoto veio, e amados, o gafanhoto é um inseto que come e defeca ao mesmo tempo. À medida que vai comendo, vai defecando. Então, um monte de gafanhotos numa floresta deixa um deserto. Destrói literalmente tudo, acaba com tudo. Do versículo 11 e o 12, o texto vai dizer de diversas árvores, macieira, romeira, figueira, foram destruídas, foram devastadas. Lemos há pouco que as sementes apodreciam, os celeiros estavam vazios, não tinha mais pasto para o gado, não tinha mais água para os animais beberem. A crise era devastadora. Tudo isso em consequência do povo ter se afastado do Senhor, do Todo-Poderoso. A crise era terrível. No versículo 10 o texto diz: o trigo está destruído. Grife aí a palavra trigo. O mosto se secou. Grife aí mosto.
O óleo falta, grife aí óleo. Por quê, pastor? O trigo representa o alimento material, comida, mantimento, provisão, acabou. O mosto era o sumo da uva, com o mosto se fazia o vinho. O vinho, biblicamente falando, representa alegria. Deus não incentiva ninguém a se embriagar, compreenda. Não é por acaso que Jesus, o primeiro milagre é transformar a água em vinho. O vinho representa alegria, festa, celebração, ou seja, vida emocional saudável. O povo não estava mais tendo vida emocional saudável, se afastou de Deus, estava triste, estava angustiado. O texto diz: o óleo falta. O óleo, não é? As azeitonas, todas as oliveiras haviam murchado, secado, não tinha mais azeitona. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Eclesiastes 8:9, Salomão diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O óleo então é símbolo do Espírito Santo. O povo se afastou de Deus, já não tinha mais a presença dele, já não tinha óleo. O povo estava triste, não tinha mais moço, não tinha alegria, não tinha mais celebração. O trigo faltava, não tinha mais mantimento. É nesse cenário trágico que Deus levanta o profeta, que Deus enche o profeta Joel da sua palavra para apontar o que deveria ser feito. Capítulo 2, versículo 12, onde começamos a mensagem. Joel 2,12 diz assim: ainda assim, ou seja, diante de toda essa situação, diante de todo esse cenário, diante de toda essa tragédia, diante de toda essa escassez, diante dessa crise, Deus usa o profeta para trazer uma palavra a respeito da necessidade de um reavivamento espiritual urgente, imediato, para aquele momento. Ainda assim, agora mesmo, o reavivamento era para agora, era urgente, era necessário. Agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns e com choro e com pranto. O povo havia se esfriado, o povo havia caído na mornidão. E querido, querida, quando nós estamos fervorosos na presença de Deus, nós temos o senso: eu tenho que ser santo, porque eu sirvo a um Deus santo. Quando eu estou fervoroso na presença de Deus, eu compreendo, eu tenho que me afastar do pecado, eu estou fortalecido, eu estou firme na fé, o pecado vem, eu me afasto. Agora, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não busco, eu vou esfriando. E aí o pecado vai chegando, e aí eu vou cedendo, e aí eu paro de ver o meu pecado e começo a apontar o pecado alheio, eu começo a apontar o pecado do outro, aí eu já não oro como orava antes, eu já não busco como buscava antes, aí a mornidão vai chegando, o esfriamento vai chegando, coloca a vida espiritual no piloto automático. Isso é um perigo. Foi o que aconteceu com esse povo. É o que Deus está levantando Joel para alertar. Tem que se converter ao Senhor e converter de todo o coração. E isso com jejum. O jejum é trocar o pão da terra pelo pão do céu, é se consagrar. O pão da terra é o alimento, é a comida. Quando a pessoa jejua, ela abre mão da comida. Diz lá o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tem que ser tudo para a glória de Deus, tem que ser tudo para a glória do Senhor. O Senhor Jesus também vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então jejuar é se abster do pão da terra para buscar o pão do céu. Senhor, eu quero mais da tua presença, eu quero mais da tua glória, eu quero mais do Senhor na minha vida. Deus queria que o povo buscasse com intensidade, com veemência, jejuando, com choro. Esse choro aqui, em primeira instância, é um choro de arrependimento pelos pecados. Queridos, quando o coração está na presença de Deus, nós vemos o nosso próprio pecado. Quando nós entramos na presença de Deus, não tem como apontar o pecado alheio, eu aponto o meu próprio pecado. Como Isaías 6, o texto diz que ele entrou na presença do Todo-Poderoso e ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. A santidade de Deus mostra o nosso próprio pecado. Traz a nós um retrato claro de quão pecadores somos, e mesmo assim o Senhor é Deus de misericórdia, mesmo assim Ele perdoa o nosso pecado, mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele nos enche. A presença
dele mostra a glória dele, mostra a santidade dele, e olhamos ao nosso pecado e nos arrependemos e choramos esse arrependimento. Esse choro também traz de maneira clara o choro de alegria na presença do Todo-Poderoso. Você já chorou na presença de Deus, meu irmão? Como é maravilhoso entrar na presença dele e saber, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo pequenininho e ele sendo grande, sendo poderoso, ele me ama e o amor dele te abraça e a glória dele te envolve e você chora e se derrama de alegria na presença dele. Deus então quer que o seu povo se derrame com choro, com pranto. O versículo 3 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Por que Deus está dizendo isso? Ele está dizendo de maneira clara: eu não quero encenação, eu não quero teatro, porque o rasgar as vestes, amados, você vê isso desde Gênesis até lá na frente do Novo Testamento, na vida do povo de Deus, na vida do povo de Israel, era um ato de indignação com algo. Quando alguém estava indignado com alguma situação, com algo, era comum rasgar as vestes. Está indignado, está revoltado, está inconformado, rasgou as vestes. E aí Deus vai dizer: tudo isso é teatro. Não adianta rasgar a roupa para os outros verem, mas o coração está longe de mim. Irmãos, isso é um perigo que nós corremos. Isso é um perigo, se tornar mero frequentador de igreja. Isso é um perigo, ser um mero apresentador da palavra. Isso é um perigo, ser uma mera pessoa que só usa o uniforme e diz: eu sou obreiro do Senhor. Isso é perigoso. Deus contempla sempre o nosso coração. Isaías fala disso: o povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Jesus fala disso, Mateus 7, o povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Querido, Deus som do nosso coração. Não adianta só ouvir a palavra e dizer amém, glória a Deus e aleluia, tomar posse da palavra dentro do culto, assistindo a mensagem e depois mostrar que é tudo ao contrário. Deus então deixa claro através de Joel: eu quero o coração rasgado, eu quero o coração quebrantado, eu quero o coração na minha presença. Não adianta se tornar religioso, frequentador de igreja. Eu quero gente que me adore em espírito e em verdade, eu quero gente que tem prazer de estar na minha presença, eu quero gente que derrama o coração. Deus levanta o profeta para trazer, para deixar claro, se houvesse esse quebrantamento, Deus mudava a história, Deus mudava aquela situação, Deus operava. E Deus levanta então Joel para convocar toda a nação de Israel. Capítulo de número 2, versículo 16, Joel 2,16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Vamos entender aqui, a convocação é geral, é para todos. Congregai o povo, ajuntai os anciãos, os mais velhos, ajunta os jovens, ajunta os que mamam, ajunta até os recém-casados. Se você ler Deuteronômio, quando um homem casava, durante 1 ano ele estava isento, por exemplo, do serviço militar, ele estava isento de outras obrigações civis, porque o primeiro ano era para aproveitar o casamento, o marido e a esposa. Só que aqui a necessidade é urgente, a convocação é até para os recém-casados. Deixa esse período e vem, e busca junto, e clama junto, e ora, e se derrama na presença de Deus. A convocação era também para os sacerdotes, versículo 17, chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha pública, para que as nações façam escárnio, zombaria dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Deus então chama o povo a quebrantar o coração. Deus então chama todos, Deus chama os sacerdotes para chorarem, para intercederem, para clamarem na presença dele. Tudo isso para que houvesse um reavivamento. Tudo isso para que aquele povo despertasse mais uma vez. Deus então, após dizer isso, ele vai dizer: se tudo isso for feito, capítulo 2, versículo 18, então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e dele sereis fartos, e vos entregarei, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós. Deus está prometendo aqui: se rasgar o coração, se me buscar, se derramar o coração na minha presença, se andar em fidelidade, eu vou abençoar, eu vou encher com o meu espírito, eu vou trazer paz, eu vou trazer alegria, eu vou trazer provisão, eu mudo essa situação.
situação, para que você me glorifique, para que você me exalte. É isso que o Senhor promete. Além de prometer tudo isso, versículo 28, e há de ser que, depois de tudo isso, de um coração sincero e quebrantado, de um coração derramado na presença dEle, depois disso, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel é conhecido na teologia como o profeta do Pentecostes. Tudo isso que aconteceu aqui, amados, no decorrer da história, vai repetindo. No decorrer dos séculos, em um período o povo de Deus busca a Deus, Deus vem com a glória, Deus derrama a sua presença, Deus traz alegria, júbilo, provisão. Em outros períodos o povo se afasta, se esfria. Deus usa Abacuque para dizer, vamos ler, passe aí algumas páginas à frente. Deus sabia que isso iria se repetir no decorrer da história. Ele então usa Abacuque para dizer assim, Abacuque 3, versículo 2. Pastor, tem Abacuque? Tem na Bíblia, vá passando aí um pouquinho na frente. Passe algumas páginas aí. Depois do livro de Naum é Abacuque. Abacuque 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Amados, quando a pessoa está esfriando, ela vai perdendo o temor da palavra de Deus. A palavra de Deus já não arde mais no coração. A palavra de Deus entra por um ouvido e sai pelo outro. Já não aceita mais correção. É sinal de estar esfriando na fé. Porque quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela tem temor de Deus. É o Senhor que fala, a palavra dele é poderosa. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica na ira, quando o Senhor estiver irado, porque o povo se afastou e pecou, lembra-te da misericórdia. Abacuque aqui, tomado pelo Espírito Santo, está dizendo, no decorrer da história, virão momentos em que o povo irá esfriar, mas chegará momentos, meu Deus, que eles vão te buscar, haverá momentos, meu Deus, que eles vão te servir, então age com misericórdia, age com compaixão, perdoa o teu povo, aviva o teu povo, enche de novo, derrama de novo a tua glória, derrama de novo o teu poder. E do mesmo jeito que nos dias de Joel havia crise, nos nossos dias também há. Do mesmo jeito que nos dias de Joel havia esfriamento espiritual, nos nossos dias também há. Do mesmo jeito que havia crise, nos nossos dias também há crise. E a mesma solução que Deus usou Joel para profetizar, Deus também quer fazer nos nossos dias, amados. Nós vemos isso se repetir no decorrer da história. A Inglaterra, há séculos atrás, estava completamente ateia. O relativismo veio, o iluminismo, deixaram a palavra de Deus de lado, ninguém acreditava mais em Deus, ninguém buscava mais a Deus. No meio desse contexto de apostasia, de ateísmo, um grupo de estudantes se reúne para orar. Se reúne um grupo de estudantes da Universidade de Oxford, começa a clamar, meu Deus, reaviva os corações. Derrama o teu Espírito sobre essa nação. Meu Deus, vem com a tua glória, vem com o teu poder sobre nós. E o Espírito Santo os visitou, a glória de Deus os encheu, e no meio desses jovens estava John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, gente que pregou na Inglaterra inteira, gente que trouxe um reavivamento, o Espírito Santo foi derramado, as pessoas foram salvas, foram abençoadas, buscaram a Deus, a glória de Deus se manifestou. E do mesmo jeito nos nossos dias, queridos, nós temos que buscar ao Senhor de todo o coração, nós temos que rasgar o coração na presença dEle, nós temos que servi-lo, nós temos que clamá-lo, nós temos que buscar, Senhor, faz o Pentecostes de novo na nossa vida, derrama, Senhor, o teu Espírito sobre a nossa vida e nos enche, e nos aviva, e nos fortalece, e nos abençoa, e vem com a tua glória sobre nós, e faz de nós brasas vivas para contagiarmos com o teu poder, para que através de nós, a nossa família, a nossa vizinhança, os que estão à nossa volta, vejam que o Senhor é Deus na nossa vida, e a tua glória se alastre pelo bairro, pela rua, pela cidade, pela nação, para que todo o povo declare que só o Senhor é Deus, que Ele é vivo, que Ele é poderoso, que Ele opera, que Ele faz maravilhas. Muita gente está desistindo da fé, muita gente está esfriando, está fazendo concessões com o pecado, e não é isso que Deus quer, amados. Deus quer, volte comigo lá em Joel 2, Deus quer coração rasgado, Deus quer busca sincera, Deus quer coração derramado.
Queridos, evangélico hoje é religião. Tem gente hoje que é frequentador de igreja. Querido, querida, Deus quer que rasguemos o coração. Deus quer que o busquemos com sinceridade. Deus quer que jejuemos pela presença dEle, pela glória dEle. Volte comigo aqui em Joel 2, no versículo 28. Ele promete derramar o seu Espírito. E do mesmo jeito que aconteceu lá em Pentecostes, não foi só naquele dia, Ele continua derramando. Ele continua derramando. E quem tiver sede, Ele derrama, Ele enche, Ele renova, Ele aviva. Mas sem querer, tem que buscar. Querido, querida, quando o texto diz aqui, Joel 2:28, os vossos velhos, meu irmão, quem tem essa fé, nós vemos, por exemplo, um Caleb com 85 anos dizendo, eu estou na fé, Josué, me dá aí um monte que eu vou conquistar, pode ter gigante lá, mas o Senhor é comigo, pode ter problema, pode ter luta, mas o meu Deus é comigo, o meu vigor está hoje, como há 40 anos atrás, permanece de pé, permanece firme. O texto diz ainda, vossos filhos profetizarão. Deus quer encher a todos para que a palavra dele esteja na boca do seu povo. Querido, querida, Deus enche o povo dele. O Espírito Santo vem, quando o texto diz, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, não está falando do mundo inteiro em geral, está falando do povo de Deus, está falando do povo que busca, do povo que pede, do povo que quer, do povo que deseja essa unção, esse revestimento, a presença de Deus. E o texto deixa claro, eu vou encher os filhos, vou encher os idosos, vou encher os jovens, vou encher a todos sem distinção. Versículo 29, servos e servas, independente de classe social. Oh querido, oh querida, tem gente que pensa assim, o pastor é cheio do Espírito Santo, o diácono fulano, o evangelista Beltrano, o apóstolo das quantas. Querido, querida, pastor, diácono, bispo, missionário, é vocação eclesiástica. Embora seja separado para servir e fazer algo especificamente, Deus tem poder para encher todos do mesmo jeito, todos com o poder dele, todos da glória dele. Nem todos serão pastores, nem todos serão bispos, nem todos serão diáconos, mas todos podem ser cheios do Espírito Santo, todos podem ser cheios da virtude do Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas Ele enche quem quer, Ele enche quem busca, Ele enche quem pede, Ele quer nos encher, Ele quer avivar os nossos corações. Deus não quer que a mornidão bata a nossa porta, queridos. E se olharmos à nossa volta, a fé esfria. Se olharmos à nossa volta, olharmos a situação, vamos esmurecendo. Se olharmos os problemas que enfrentamos, vamos esfriando. Deus não quer esfriamento, Deus não quer mornidão. Deus quer o povo dele fervoroso na presença dele. Deus quer um povo cheio do seu Espírito. Mateus capítulo 7, para terminarmos. Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus diz assim, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Versículo 8, Mateus 7, 8. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Oh, queridos, quantas vezes a gente lê esse texto e pensa só numa bênção e na vitória. É bom a bênção? É claro que é. É bom a vitória? Claro que é. Mas, além das coisas da terra, mais precioso do que tudo aqui é a presença do Todo-Poderoso. E quando Ele vê que o nosso coração anseia pela presença dEle, pela glória dEle, o Espírito Santo nos enche, traz paz ao nosso coração, traz alegria, traz refrigério e, por consequência, Ele traz provisão, Ele traz a vitória, Ele traz a bênção. Mas o nosso coração tem que estar nele. A preocupação primeira tem que ser buscar o reino de Deus. Quando a nossa vida espiritual está firmada na rocha que é Jesus Cristo, está firmada na palavra, quando nos santificamos, quando buscamos, o Espírito Santo vai nos enchendo, a alegria vai fazendo parte da nossa vida, a paz que excede o todo entendimento está no nosso interior, a vida emocional é saudável, a alma está sadia, a alma está refrigerada. Oh, queridos, quanta gente está tomada de ansiedade. Quantos aí são servos de Deus,
povo do Senhor, a ansiedade tomou, a angústia chegou, a depressão bate à porta. Deus quer ver a tua alma alegre, Deus quer ver a tua alma contente, porque na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, meu irmão. A alegria do Senhor é a nossa força, e Ele se alegra quando nos santificamos, Ele se alegra quando buscamos a tua presença, Ele se alegra com o coração quebrantado na presença dEle. Aí a provisão, a bênção material se torna consequência do nosso relacionamento com Ele. Se coloque de pé, por gentileza. É necessário um reavivamento nos nossos dias. E ele tem que começar de nós. Tem que começar do nosso coração. Tem que começar da nossa busca. Nós temos que buscar e buscar de todo o coração. O próprio Senhor Jesus vai dizer: se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Senhor quer nos encher mais e mais. A glória dele quer nos encher mais e mais. Vivemos em tempos de apostasia, minha gente. Vivemos em tempos difíceis. Se nós não perseverarmos, a nossa fé desfalece. Se não buscarmos a glória do Todo-Poderoso, vamos esfriando. Mas Ele quer te renovar nessa noite. Ele quer te avivar nessa noite. Ele quer te encher do Espírito Santo. Antes de orarmos, eu tenho que fazer um convite. Tem alguém aqui no nosso meio que nunca levantou a mão para receber ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida? Você precisa recebê-lo hoje, agora. Dê um sinal com a tua mão. Todos já fizeram isso? Tem alguém afastado e quer se reconciliar? Todos já estão na presença do Todo-Poderoso? Então, amém. Fecha aí os teus olhos, fecha os teus olhos. Coloque as suas mãos sobre o teu coração. Ele sabe as lutas que você tem travado. Ele sabe as batalhas que você tem vivido emocionalmente, no seu casamento, na sua casa, com os filhos, com a família, com o marido, com a esposa. Ele sabe as lutas financeiras, mas acima de tudo isso, Ele quer que você derrame o seu coração na presença dEle, para que a glória dEle te encha. Abra a boca e vá orando, vá falando com o Todo-Poderoso, vá ir rasgando o teu coração, vá dando liberdade ao Espírito Santo, vá agora colocando para fora aquilo que tem assolado o teu coração, porque enquanto você ora, Ele refrigera a tua alma, enquanto você coloca para fora, Ele vai te renovando e te fortalecendo. Vá pedindo a glória dEle, oh querido, querida, vá rasgando o teu coração agora, porque Ele vai te reavivar nessa noite, Ele vai derramar o seu Espírito, Ele vai te encher, Ele vai te revestir. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, a tua palavra é viva, é verdadeira, é fiel, ela não cai por terra, ela não volta vazia, ela sempre produz resultado. Nos dias de Joel havia uma crise terrível, mas o Senhor levanta o profeta com unção e autoridade para conclamar o povo a te buscar, a rasgar o coração, a te servir, e o Senhor promete derramar o teu Espírito e trazer a paz, a alegria. O Senhor promete a provisão, e o Senhor operou, e nos nossos dias, Senhor, também está diante de nós lutas, dificuldades, adversidades, problemas. Cada um aqui, meu Deus, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem as suas lutas, mas agora nós clamamos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, porque cremos no Senhor, cremos na Tua palavra e queremos, meu Deus, agora ser cheios, queremos, meu Deus, ser cheios da Tua presença, da Tua virtude, do Teu poder. Vai agora, meu Deus, derramando o Teu Espírito Santo sobre a vida desse homem e dessa mulher. Vai agora enchendo o ricalabassoremecai, o remecanta labassura, vai dando liberdade, meu irmão. Receba aí, deixa Ele te encher, deixa Ele te encher. Seja cheio, seja cheia da glória, da virtude do Todo-Poderoso. A presença dEle traz paz, a presença dEle traz alegria. Ah, meu Deus, vai enchendo o teu povo, vai tirando a tristeza, vai tirando a angústia, vai tirando a preocupação, vai trazendo a paz que excede a todo entendimento, vai fortalecendo, vai levantando o que está caído, vai dando força ao que está fraco, vai enchendo com a tua glória. Enche, 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 enche. Receba, receba, seja cheio. A glória dele está fluindo, a glória dele está fluindo. Receba aí, seja cheio da liberdade a Ele. Deixa Ele tomar a tua boca, levante tuas mãos, vai glorificando. Deixa o Espírito Santo te encher, te batizar, te renovar. O recalabassorecai, o remecanta labassúria. Aviva o teu povo,
povo, ó Deus, aviva a tua obra, enche-nos, enche com o teu poder, derrama, Senhor, derrama o teu Espírito, derrama a tua glória, derrama o teu poder, enche a tua igreja, enche o teu povo, enche, receba a glória, o recalaba sorecai, o remecanta labassúria, enche, meu Deus, o povo é teu, a igreja é tua, essa obra é tua, é tudo para a tua glória, enche no Senhor, enche o teu povo, receba, meu irmão, Ele te enche, Ele te reveste, deixa a glória dele te encher, aleluia, o ricalabassorecai, chorecalabassoremianda canta labassúria, oriririanda canta, chorecai, o recalabassoremecai, aleluia, oh glória, vá glorificando, vá dando liberdade, vá recebendo, vá se enchendo agora da glória do Todo-Poderoso. Ele te enche nessa noite, Ele te renova, aleluia, chore na presença dEle, se derrame, oh glória, como a tua presença é maravilhosa, Senhor, aleluia, enche o teu povo, aviva a tua obra, oh glória, santo, oh Deus vivo, Todo-Poderoso, oh glória. Santo é o Senhor, enche meu Deus o teu povo, enche os obreiros, enche os evangelistas, os diáconos, nós somos servos teus, Senhor, e queremos mais uma vez o Pentecostes na nossa vida, queremos ser cheios da tua presença, oh glória, aleluia, a ti toda honra e toda glória, papai, aleluia. Santo, nós chamamos, nós te adoramos, nós nos rendemos na tua presença, Senhor, oh glória, aleluia, meu irmão, Ele te enche nessa noite, Ele te ama, deixa a glória dele te encher, ore calabassorecalabassai, ore calabassorecanta, choriririanda canta, vai batizando, meu Deus, vai batizando, esse que ainda não fala em mistério, vai renovando, vai enchendo, derrama mais, meu Deus, derrama mais, enche, oh glória, aleluia, santo, oh glória, seja cheia, Ele é contigo, Ele te ama, Ele te enche, a presença dEle é suave, é agradável, é poderosa, é santa, aleluia, glória a ti, Senhor, toda a terra está cheia da tua glória, do teu poder, nós somos teus, Senhor, o nosso coração está rasgado e dilatado da tua presença, o nosso coração é teu, a nossa vida é tua, ó Deus Todo-Poderoso, ó glória, aleluia, santo és tu, papai, aquece esse coração gelado, quebranta esse coração duro, meu Deus, de uma tal maneira que esse homem, essa mulher se derrame da tua presença, quebra esse coração agora com a tua glória, para que esse homem se derrame. Há quanto tempo ele não chora na tua presença, há quanto tempo ela não chora, há quanto tempo ele não sabe o que é a tua presença poderosa, viva, real, aleluia, enche a tua igreja, enche com a tua glória, aleluia, santo és tu, papai.